Ô Bate, qual que é a chance dos 7 jurados inocentarem o Júlio César? Se puder, Edu, já divide a tela da vitória com o Júlio César, né? Que é o nosso alvo hoje no programa. Afinal de contas, nesta segunda-feira, no Fórum de São Roque, inclusive todo um esquema de segurança enorme está sendo montado lá, porque a comoção popular é muito grande. As pessoas em busca de justiça pela morte de uma menina tão inocente, tão ingênua, né? Bate, existe chance mesmo desse Júlio César ser considerado inocente? É evidente que existe. Evidente que existe. Para o advogado, tanto que defende a família da Vitória, na verdade que ajuda na acusação, quanto o advogado do Júlio César, se até o advogado da família da Vitória, que é a parte mais interessada em fazer justiça, acredita que a chance do Júlio César ser considerado inocente é grande, então vocês imaginem o que é que nós estamos diante de presenciar, né, de ser testemunho ocular nessa segunda-feira. Pois bem, a polícia fez um bom trabalho, diz estar bem preparada para colocar de uma vez por todas o Júlio César condenado na cadeia. Só que para a família da Vitória, para o advogado da família e também para o advogado do Júlio César, a situação não é bem assim. Vejamos. O Júlio César, então, teria se metido nessa encrenca, nessa confusão, teria participado desse plano de matar a Vitória, porque, na verdade, é uma outra menina de mesmo nome que mora praticamente no mesmo quarteirão, que deveria ser levada para o cativeiro e ser morta. Só que o casal, segundo a polícia, teria ido a essa missão determinada pelo tráfico de drogas por causa de uma dívida. No meio do caminho, mesmo sem saber que é a Vitória que eles estavam procurando, eles acabam matando e largam a menina na estrada. Quem é essa testemunha-chave que desapareceu? Quem é essa testemunha-chave que procurou a polícia e contou tudo o que ouviu falar? Para Maiara, para o Bruno Mancha e para o Júlio César Erguesse, esse homem, na verdade, colocou a culpa nos três por uma vingança pessoal. Por algo pessoal que o casal teria feito com ele, e ele, para se vingar, coloca o Júlio César no meio dessa história e junta o Bruno e a Maiara, que seriam alvo dessa vingança. Cadê o vídeo da Maiara? Pode por aqui, por favor. Esse vídeo, obtido com exclusividade pelo nosso Cidade Alerta, é um vídeo que foi gravado na Justiça aqui de São Paulo. A Maiara está cara a cara com o juiz. Exatamente aqui, a Maiara está cara a cara com o juiz numa audiência. Veja só o que ela diz quando é perguntada desse tal de Josney. Nós descobrimos, e ela confirma para o juiz nesse vídeo secreto que vai ser exibido pelo Cidade Alerta, que esse Josney é praticamente vizinho dela. E ela diz também qual seria a ligação com esse homem. Veja comigo um trechinho, pode deixar meu microfone aberto, inclusive. Pode pôr o vídeo. Se a Maiara conhece o Josney, mora na rua da minha casa. tem alguma informação a respeito do Josney? Não. Sabe se ele era ou é usuário de droga? Não. Eu conheço ele porque ele mora na rua da casa da avó do meu marido. Mas tem conhecimento de se ele já respondeu o processo? Não tenho conhecimento de nada. É fato mesmo que eu moro ali. Só conhecia como vizinho? Só, de vista. Mas nenhuma informação a respeito do Josney? Não, nenhuma. O Josney frequentava a sua casa? Não, nunca. Tinha amizade com o Bruno? Só cumprimentava. Levava a gente pra delegacia, falava que era pra dar depoimento. Batia em mim, batia no meu marido, batia no Júlio, fazendo a gente confessar uma coisa que a gente não fez. A delegada falou, eu ouvi ela falando, a gente vai ter que incriminar ele de alguma forma. A gente foi preso. Foi no dia que a gente foi preso, eles entraram lá em casa... Pode vir para mim, por favor. Daqui a pouco eu vou mostrar na íntegra isso para São Paulo. Mas vejam só, se esse homem desapareceu, ele vai ter que aparecer na segunda-feira. Porque se o tal do Josney não aparecer na segunda-feira, se tanta prova produzida está em torno do depoimento dessa testemunha secreta, que foi descoberta pelo Cidade Alerta, dessa testemunha-chave, que coloca tudo no ventilador, dizendo que foi uma armação da Maiara, do marido Bruno Mancha e do Júlio César Erguesse, se ele está desaparecido, a grande dúvida que nós estamos diante é:
ele vai estar nessa segunda-feira no julgamento do Júlio, ele vai falar olhando nos olhos de cada um dos 7 jurados, o que ele teria ouvido o Júlio confessar. Não há nenhuma intimidade, pelo que se sabe, tão grande, a ponto do Júlio confessar um assassinato para esse homem que conhece a Maiara e o Bruno de vista, segundo ela. Preparem-se, porque várias revelações exclusivas estão por vir. Segundo o advogado, que representa a família da Vitória, a chance de absolver o homem apontado pela polícia como assassino é grande, muito embora a polícia tenha feito um trabalho brilhante. Só que ainda há polêmicas no caso que vão ser trazidas e um vídeo inédito. A conversa entre a audiência da Maiara, uma das acusadas pelo assassinato da Vitória, com o juiz do caso. Quando ela é confrontada da testemunha-chave que pode pôr um fim ao mistério, ou essa testemunha pode fazer, dependendo do resultado do júri, a investigação até voltar a estaca zero. Será? Vamos ver a reportagem exclusiva. As dúvidas sobre quem mandou raptar e quem matou Vitória continuam. E uma pergunta ainda está sem resposta. Quem é Josney? Considerado peça importante para chegar até os suspeitos, ele desapareceu quando o caso ainda começava a ser desvendado. A hora que a polícia estava, aquele vulco aqui da polícia, repórter aqui, aí ele encostou o caminhão aí, a mudança dele jogou em cima e foi embora. Isso todo mundo viu. Todo mundo viu. Onde está Josney, testemunha-chave da investigação? A possível ligação dos 3 suspeitos com a morte de Vitória chegou até a polícia através de uma denúncia, e desta vez de forma nada anônima. Júlio teria confessado o crime a um amigo, chamado Josney. Em depoimento durante a primeira audiência do caso, o policial Marcos Pereira Gomes, na época chefe dos investigadores, fala para o juiz como chegou até os suspeitos. O Cidade Alerta teve acesso às gravações da audiência com exclusividade. Excelência, eu me recordo que no dia 12/6, eu recebi uma ligação de policiais da delegacia de Mairinque. Eles informaram que uma pessoa procurou a polícia militar, essa pessoa se chamava Josney, e essa pessoa relatou que ela era muito amiga do Júlio, muito amiga do Júlio. E o Júlio relatou para ela que estava com a consciência muito pesada, e estava andando muito nervoso ultimamente, porque ele tinha, junto com o Bruno, ido até Araçariguama fazer uma cobrança de dívida de drogas. No depoimento aos investigadores, Josney disse que veio do Paraná e fez amizade com Júlio, que lhe contava diversos segredos. Tentava arrumar emprego para Júlio, que recusava, e se tornou próximo de Bruno quando ele se mudou para a mesma rua. Josney contou ainda que Júlio foi até a casa dele chorando, desesperado, com uma espécie de crise de consciência, e revelou o que havia feito junto com o casal Maiara e Bruno. Chegou em Araçariguama, pegaram uma menina que o Bruno achava ser filha filha ou parente do devedor, dessa droga, e trouxeram para Mairinque. Só que no caminho eles viram que não era menina. Aí o Júlio falou que desceu do carro, que ele não estava concordando com a história do Bruno, desceu do carro e o Bruno sumiu com a menina. Josney sabia informações e detalhes fundamentais para a investigação, mas por que ele teria decidido contar tudo e ainda por cima entregar um amigo à polícia? Segundo Júlio, ele só foi acusado por Josney porque os dois já haviam se desentendido. Em depoimento, Júlio disse que cerca de 15 dias antes do crime, entregou R$150 para Josney comprar mais drogas. O amigo não voltou e Júlio foi atrás de Josney. Os dois discutiram e entraram em luta corporal. Bruno e Maiara estavam subindo a rua e Bruno interferiu. Josney fez uma ameaça e disse que não ficaria barato. Por isso, Júlio acredita que foi incriminado. Josney também denunciou um casal de vizinhos. Ele morava apenas 2 casas ao lado de Maiara e Bruno. No depoimento de Maiara, ela não relata nada sobre essa suposta briga entre Júlio e Josney. Se a Maiara conhece o Josney,
Mora na rua da minha casa. Tem alguma informação a respeito do Josnei? Não. Sabe se ele era ou é usuário de droga? Não. Eu conheço ele porque ele mora na rua da casa da avó do meu marido. Mas tem conhecimento de se ele já respondeu o processo? Não tenho conhecimento de nada. Faz 4 meses que eu moro ali. Só conhecia como vizinho? Só, de vista. Mas nenhuma informação a respeito do Josnei? Não, nenhuma. O Josnei frequentava a sua casa? Não, nunca. Tinha amizade com o Bruno? Só cumprimentava. Ao ser ouvido pela polícia, Bruno disse acreditar ser alvo de uma retaliação por parte de Júlio, já que o servente estaria devendo dinheiro a ele, ou por estar sendo ameaçado por terceiros, e relatou que não tinha problemas com Josnei. De uma residência até a outra, são poucos passos. O Josnei morava nesta casa aqui, morava de aluguel. Mas poucos aqui na rua tinham contato com ele. Era considerado um vizinho mais reservado. Na verdade, aqui na rua quase ninguém sabia muita coisa sobre o Josnei. O que o pessoal conta é que faz muito tempo que ele deixou aqui o local, sem se despedir, sem avisar para onde ia. Alguns moradores, outros inquilinos já passaram pela casa depois disso. Inclusive, faz tanto tempo que ele foi embora, que foi exatamente na mesma época em que os vizinhos começaram a ser investigados pela polícia. A hora que a polícia estava, aquele vulco aqui da polícia, repórter aqui, aí ele encostou o caminhão aí, a mudança dele jogou em cima e foi embora. Isso todo mundo viu. Todo mundo viu. Faz tempo que eles moraram aí, eu não sei para onde eles foram, eles moraram de aluguel aí. Não avisaram ninguém para onde ia? Não, eles pagavam aluguel aí, eu não sei para onde eles foram. Morava ele, mas quem? Eu não sei, porque ele quase nem tinha amizade com eles. A perícia revelou que sob as unhas da menina Vitória Gabriele havia DNA de Júlio. O servente acabou confessando participação no rapto da garota e disse que não agiu sozinho. Um ex-patrão de Júlio, no entanto, afirmou à polícia que o servente já era conhecido por ter o costume de mentir. Mais de um ano depois, Bruno e Maiara ainda negam qualquer envolvimento com o crime, mas foram presos com base nos relatos de Júlio. Segundo ele, o casal também participou do sequestro da menina. E para a investigação, o trabalho dos cães farejadores ainda ajudou a incriminar Bruno e Maiara. A prova que pode condenar o casal não está em nenhum relatório da perícia, nenhuma amostra de DNA, mas no olfato desses dois bloodhounds. Bazooka e Asterix são treinados para rastrear pessoas pelo odor. Quando o cachorro entra e faz um caminho e fica muito agitado, significa que ele está encontrando odor e está fazendo uma trilha de odor. Então, existe odor naquela região da Vitória. A Bazooka estava todo o tempo agitada no terreno, nesses pontos que ela encontrou odor? Sim, sempre bastante agitada, até um pouco mais do que o normal, que ela fica agitada, então era um pouco intenso. No local onde o corpo de Vitória foi encontrado, os cães identificaram o odor de Bruno. O cheiro de Maiara foi sinalizado a poucos metros dali, na estrada de terra. Os animais também foram levados para farejar o terreno onde o casal vivia junto a outros parentes, como a avó de Bruno. Dona Benedita está nos levando agora até um dos pontos que os cães mostraram interesse, teriam sentido o odor da Vitória. Aqui tinha uma plantação de mandioca, é isso? Ó, ainda tem um pé aqui. Então aqui eu tinha arrancado um pé e plantado o outro. Aí ele viu a terra mexida, ele falou, o que é isso aqui? Eu falei, eu arranquei um pé de mandioca e plantei outro, o senhor quer cavar, pode ver. E eu não sei se podia esconder uma pessoa aqui, se ela ficasse em pé, só se cobria só os pés. Porque eu arranquei o pé de mandioca, só dava para cobrir os pés. Se ponhasse de cabeça para baixo, não cobria a cabeça. Deitada não cabia. E aqui, ó, você pode ver, isso aqui meu filho punhou depois.
Mas isso aqui era tudo aberto, tava tudo livre. Entendeu? Isso aqui tava tudo aberto. Aqui é a oficina, né? Aqui é a oficina do meu filho agora. Ó. Mas era tudo aberto, não tinha nada aqui. E você que mora na casa da frente. Eu moro na casa da frente. Ali mora um filho, aqui mora o outro filho. Aqui então sempre é bem movimentado. Aqui é movimentado. Aqui tem meus filhos que moram, que são tudo, graças a Deus, gente honesta. Meus filhos, graças a Deus, não mexe com nada de errado. Graças a Deus. Você acredita que a menina Vitória possa ter sido trazida para cá? Não, nem no pensamento. Isso aqui eu fiquei uns par de noites sem dormir. Sabe por quê? Porque eu falava, meu Deus do céu, como que esse homem falou que a menina veio aqui? Como que eu ia ficar ali com a janela aberta e ele ia enterrar uma menina aqui de cabeça para baixo ou de pé para cima, sei lá, e eu não ia ver. Chegaram a cavar aqui. Ele cavou e arrancou meu pé de mandioca. Então, daí quando ele jogou o pé de mandioca fora, que estava nascendo o pezinho de mandioca, o policial um olhou pro outro, tinha um policial aqui e o outro ali. Daí um olhou pro outro, só fez assim. Nada. Quer dizer, ninguém falou nada, só fez assim. Quer dizer, ele não achou nada, né? Depois que a polícia deixou a casa, Dona Benedita encontrou um objeto estranho no quintal. Eu encontrei um gás aqui. Uma gaze? Uma gaze dobradinha, aqui. Aponta pra gente, onde exatamente? Aqui onde ele arrancou o pé, onde ele mexeu com a terra, tinha uma gazinha dobrada. Mesmo local? Mesmo local, aqui. Aí eu peguei com o meu coisinho de catar lixo, punhei no lixeiro, punhei pro lixeiro levar. Só depois da prisão do casal veio a dúvida. Eu acho que eles passaram essa gás na menina lá e jogaram aqui para dizer que achou o negócio aqui. Porque é isso aí, porque não é possível, porque eles andaram por tudo aqui. Com os cachorros e só achou aqui, no lugar que eu arranquei o pé de mandioca. Na primeira vez que os cães farejadores estiveram aqui no terreno, onde Bruno e Maiara moravam junto com outros parentes, eles fizeram este caminho aqui. Passaram pelo portão, entraram e foram até a primeira casa aqui do fundo, a casa onde moravam o Bruno e a Maiara. A gente vai até entrar aqui pela primeira vez, depois que eles foram presos. Aqui um pouquinho de depósito, coisas de madeira. E olha só, a casa está toda vazia. Nada aqui na sala, na cozinha. Os familiares disseram que tudo teve que ser vendido, geladeira, sofá, armários, até as camas aqui nesse quarto, para poder pagar o advogado durante o processo. E aqui nesse quarto, até tá a Meg aqui, a cachorra do Bruno. Foi onde os cães demonstraram mais interesse. Ficaram aqui um pouco mais de tempo. Depois disso, eles saíram e continuaram andando aqui pela propriedade. Fizeram este caminho aqui. Desceram essas escadas, exatamente essas que nós passamos agora. Desceram lá para o fundo do terreno, lá para baixo. A gente vê que ele desce um pouquinho, né? Foram lá no fundo, ficaram um pouco lá. Também teriam sentido algo lá próximo do fundo. Depois subiram aqui, próximo da área da plantação da mandioca, que nós mostramos antes. E foram embora. Agora, no segundo dia que eles estiveram aqui, quando o corpo de Vitória já havia sido encontrado, a única coisa diferente que os cães fizeram foi passar por esse caminho aqui. E foram até aquele portão aqui no fundo. Ó, a Meg está nos acompanhando o caminho inteiro, está nos guiando praticamente. Então, no primeiro dia eles não estiveram aqui. Já no segundo, os cães mostraram, sim, segundo os condutores, um interesse nessa parte aqui dos fundos, nesse portão
que dá acesso a uma rua aqui de terra. Esse portão foi aberto, pois o cachorro pediu para passar por aqui, segundo o condutor, mas vasculhou um pouquinho, farejou e não sinalizou nada de anormal. Por isso, eles retornaram. O que chama atenção é que esse espaço aqui, nos fundos da propriedade, fica bem próximo de uma casa que a gente consegue ver aqui, do outro lado do muro. Não sei se consegue subir aqui, nesse degrau para mostrar. O muro não é muito alto. Aquela casa lá, umas telhas e parede branca. É a casa onde morava o Josney. Você acha que a polícia, além de ouvir o que ele tinha para contar, também tinha que ter investigado mais o Josney? Sim, isso sim. A polícia tinha que ter investigado o Josney. Tinha que ter investigado, sim, ele. Porque eles deixaram ele de lado. Ninguém mexeu com ele. Para o juiz, a alegação de Dona Maria de ter encontrado uma gaze no quintal não afeta a prova. Se realmente localizou a gaze, deveria ter apresentado para o defensor dos réus, o que não o fez. Na primeira audiência, Maiara ainda revelou que quando ela e Bruno começaram a ser investigados, sofreram agressões da polícia para que confessassem um assassinato. Levava a gente para a delegacia, falava que era para dar depoimento, batia em mim, batia no meu marido, batia no Júlio, fazendo a gente confessar uma coisa que a gente não fez. Segundo Maiara, a polícia queria apresentar Bruno e ela como os autores do crime, mesmo sem provas. A delegada falou, eu ouvi ela falando, a gente vai ter que incriminar ele de alguma forma. A gente foi preso. Foi no dia que a gente foi preso, eles entraram lá em casa com os cachorros e falaram isso na minha frente. Que eles iam ter que incriminar a gente de alguma forma, porque os cachorros não tinham dado sinal de nada, o adestrador falou. Ela também contou que nem todos os exames foram solicitados. Resultados que, segundo Maiara, poderiam mudar a investigação. Então, o fato de não ter sido colhido nada das unhas do Bruno é porque o médico não quis? O médico, óbvio, a gente estava lá à disposição deles. A gente foi lá porque ele falou que era só a mucosa para fazer. A ré afirma que os dados do celular foram modificados depois que o aparelho foi apreendido pelos policiais. Todas as fotos, mensagem, tudo foi para a delegacia, para a perícia, voltou do meu celular tudo apagado. Tudo apagado. Na prisão, Júlio escreveu uma carta e deu uma nova versão para o que aconteceu. Eu jamais estive em algum carro com o casal neste dia ou com a menina Vitória. Isso nunca aconteceu. Estou fazendo isso agora porque estou seguro em Tremembé e quero corrigir esse grave erro que levou para a cadeia pessoas inocentes. Tudo o que a polícia fala sobre esse caso é mentira e, portanto, os verdadeiros assassinos da menina Vitória estão em liberdade. Um depoimento bem diferente da revelação gravada pela polícia com a suposta confissão. Pegou a menina, colocou dentro do carro. E nisso a gente pegamos e Como vamos que é embora. Como que é essa menina? A morena é uma. No cabelo dela é meio castanho, né? Nem preto, assim, nem loiro, sabe? Tipo, Certo. meio Quantos anos a termo. menina tem? Senhor, sei lá, uns 13 anos, sei lá, mais ou menos. Você estava sentado em qual parte do carro? Eu tava sentado no banco de trás, senhor. E a menina foi colocada onde? Né? Não, a hora que a gente chegamos, senhor. Aí depois, a hora que colocou a menina lá, a moça que veio pro banco de trás e eu vim com ele no banco do carona. De acordo com a conclusão da perícia, Vitória foi amarrada e morta por asfixia no mesmo dia em que foi raptada. Mas, afinal, por que alguém faria algo tão cruel? A investigação logo levou a um homem que devia R$7 mil para o tráfico de drogas. Vitória teria sido confundida com a irmã dele e levada por Bruno e Maiara para quitar a dívida. A polícia sabia que os dois trabalhavam para o traficante Odilan Alves, também conhecido como irmão Nicolas, Gustavo ou Brian. Um engano que sentenciaria o destino de Vitória.
Neste vídeo exclusivo, vemos o momento exato da prisão do traficante. O registro é curto, mas é possível ver com clareza quando Odilan é abordado pela polícia. Primeiro, os policiais cercam o carro do criminoso, que sai do veículo e se rende. Odilan foi preso por tráfico de drogas. Outras 4 pessoas que trabalhavam para ele também foram presas. As investigações ainda vão mostrar se Odilan vai responder pela morte de Vitória Gabriele. Eles estão pagando, eles estão presos, mas nesse crime, eles são inocentes. O meu neto não é nem um anjo. Se eu disser para você, meu neto, os outros netos, se eu falar para você, meus netos são um anjo, isso sim. Ele não, ele era danado. Ele usava droga, usava. O pai de Vitória passou quase 1 ano sem condições emocionais de voltar a trabalhar, mas faz questão de acompanhar de perto o júri. Só não sabe o que vai sentir ao ficar frente a frente com Júlio, o primeiro réu a ser julgado. E eu sinceramente não sei qual vai ser a reação. Espero que o contato seja o menor possível. Não teria nada para dizer, nada, não tenho nada para falar. Também eu acho que eu não tenho nada para ouvir. É só justiça, só justiça. Ali eu quero me sentir como se eu estivesse frente a frente com ela, fazendo isso por ela, enfrentando isso por ela. Resta saber se o júri vai condenar Bruno e Maiara com base nas indicações de Bazooka e Asterix. Eu acredito que seja o primeiro caso no Brasil, né, em que um cachorro trabalha e ele é, vamos dizer assim, é uma das principais partes da investigação do caso. Né? Então, acho que isso vai abrir bastante precedente para a justiça, vai ajudar a justiça brasileira a concluir mais casos. Josnei está escalado para participar do julgamento como uma das testemunhas de acusação, mas até agora não foi localizado para a convocação. Aparentemente, Josnei desapareceu sem que o pedido de Dona Benedita fosse realizado. Sobre os cães, o que eles deveriam ter feito com o Josnei e os cães? Devia ter posto eles, né? Do jeito que eles fizeram com o Bruno, eles deviam ter feito com ele também, não é? Essas questões muito técnicas, a gente tenta ficar o máximo alheio a isso, ausente dessas questões. Nós temos que cobrar muito questão de justiça, questão que as leis funcionem, que não fiquemos com a sensação de impunidade, que se faça justiça verdadeiramente, porque só assim eu acho que tanto a Vitória vai conseguir descansar, quanto a família vai conseguir seguir em frente.